Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices e hoje a gente vai falar sobre os nomes brasileiros mais comuns no Brasil. Recentemente, uma aluna muito querida minha engravidou e nós ficamos por muito tempo pensando sobre nomes brasileiros, porque ela é americana e o marido é brasileiro. E nós ficamos pensando sobre nomes brasileiros que ela gosta e que talvez fossem interessantes para a bebê dela. Então eu fiquei muito envolvida nesse universo de nomes e achei que seria um tema muito legal para trazer aqui para o canal, os nomes brasileiros mais comuns. Eu vou passar uma lista de nomes para vocês e no final é óbvio que eu quero saber a sua opinião. Quais nomes você gostou mais? Quais são os nomes mais conhecidos no seu país? E qual o seu nome também, né? Por que não? Então vamos lá. Bom, a lista que eu tenho acesso aqui, infelizmente, ela não está super atualizada, porque a fonte mais confiável que eu encontrei é do censo de 2010 do IBGE. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então eu vou me basear nessa lista e falar para vocês os 10 nomes masculinos mais comuns e os 10 nomes femininos mais comuns no Brasil. E depois eu vou falar para vocês quais foram os nomes mais registrados em 2022, né? Então são listas diferentes. A primeira são os nomes mais comuns no Brasil e a segunda lista será dos novos registros, ou seja, os bebezinhos. Quais são os nomes dos bebês, dos brasileirinhos no momento. Então, vamos lá. A lista não me surpreende. Então, em 2010, existia mais de 5 milhões de Josés no Brasil. Então, o número 1 de nomes mais registrados, nomes masculinos, é o nome José, seguido pelo nome João, obviamente, né? E o terceiro nome mais registrado é Antônio. O quarto lugar dessa lista é Francisco e o quinto é Carlos. Olha, eu conheço muitos brasileiros com esses nomes e também muitos brasileiros com esses nomes duplos, né? José alguma coisa, João alguma coisa. Aproveito para lembrá-los que não é a maioria dos brasileiros que tem nomes duplos no Brasil. Eu sei que isso é muito comum em alguns países, mas eu, por exemplo, não tenho nome duplo, né? Eu só tenho um nome, que é Camila. E qual é a regra do sobrenome no Brasil? Primeiro, no geral, primeiro é o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. Hoje em dia, essas regras são mais flexíveis no Brasil, então você não precisa necessariamente pegar o sobrenome do seu marido quando você casa. Quando você vai registrar um filho, é mais flexível você decidir quais sobrenomes você quer. Mas o super tradicional é escolher o sobrenome do pai e da mãe primeiro e depois do pai do pai. O meu nome segue essa regra e eu só tenho um nome, Camila, certo? Então, muitos brasileiros, obviamente, têm nomes duplos, tipo João Carlos, por exemplo, mas não é uma super regra, né? Eu conheço muitos brasileiros que só tem um nome. E eu diria que a maioria tem somente um nome. Eu posso estar enganada, mas a minha experiência, minha percepção é que a maioria dos brasileiros tem um nome, o primeiro sobrenome do pai, da mãe, e o segundo sobrenome do pai, do pai. Se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo, fala para mim como é o seu nome e se o seu nome também segue esse padrão. Nome, sobrenome da mãe, sobrenome do pai. Vamos seguindo com a nossa lista. Eu vou até o número 10.
Então, o quinto da nossa lista para homens é Paulo, seguido de Pedro. 8 é Lucas. 9 é Luiz. Lembrando que Luiz pode ser escrito com Z ou com I com acento. E essa diferença aparece na lista. O Luiz com Z tá no número 9 da lista. E o Luiz com I e S ocupa o número 11 da lista. Então, existe essa diferença de grafia. Se o Luiz tem S, geralmente precisa do acento no I, Luiz. E se tem Z, não. Isso também é interessante de observar, porque as regras de acentuação, ortografia, elas não obedecem à gramática no momento de registro de um nome. O meu nome é um exemplo disso, porque o meu nome, Camila, tem 2 L's. E se fosse seguir a gramática do português, não existe 2 L's nas palavras portuguesas, de língua portuguesa. Então, as regras gramaticais para nomes são muito mais flexíveis. E o número 10 é Marcos. Então, repassando, José, João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro, Lucas, Luiz e Marcos. Esses são os 10 nomes mais comuns no Brasil, nomes masculinos. Agora vamos para as meninas, as mulheres. O número 1 não é nada surpreendente também. O número 1 da lista é Maria, óbvio, né? Tem mais de 11 milhões de Marias no Brasil. Então, o número 1 é Maria, seguido de Ana, que também, meu Deus, é um nome extremamente comum no país. E também Ana Maria, né? E combinações assim. Ana Clara, Ana blá blá blá. Tem vários nomes duplos com Ana e com Maria também. Bom, depois a gente tem Francisca na posição número 3. 4 é Antônia. 5 é Adriana. 6 é Juliana. 7 é Márcia. 8 é Fernanda. 9 é Patrícia. E 10 é Aline. Ah, que interessante, né? Nossa, eu conheço pessoas com todos esses nomes, sem dúvida. Tenho amigas, amigos, familiares com esses nomes. Então, essa é a lista dos 10 mais. Ou seja, né? Até 2010, esses eram os nomes mais registrados de brasileiros. O que eu vou mostrar para vocês agora, como eu disse, são os 10 nomes mais registrados pelos cartórios brasileiros em 2022. Cartório é o nome desse lugar onde a gente vai fazer o registro de nascimento, um registro de morte, registro de casamento. Também existem cartórios para registrar imóveis. Então, se você compra um apartamento, se você compra uma casa, um terreno, é para o cartório que você precisa ir para fazer esse registro. Eu sei que em muitos países esse registro é feito em prefeituras, mas no Brasil é diferente. Você precisa ir até um cartório fazer esse registro. Então, os 10 nomes mais registrados em 2022 foram: número 1, Miguel. Olha, fiquei bem curiosa, achei curioso esse dado. Miguel foi o nome mais registrado para meninos em 2022. Então, muitos bebês em 2022 com o nome Miguel. Foram 27 mil registros. E o segundo nome é Gael. 2 nomes de meninos. O nome de menina mais registrado em 2022 foi Maria Alice. Olha que interessante, né? Um nome duplo, Maria Alice. O quarto nome é Arthur. Aqui, interessante, porque é Arthur com TH. Existe outra possibilidade sem H. E isso acontece com alguns nomes. Por exemplo, Mateus e Tomás.
Às vezes você pode colocar TH, às vezes não. Muitas vezes no Brasil esse TH vai aparecer, como no caso de Arthur. Eu já vi Arthur com TH e sem H, somente TU. E os dois aparecem no Brasil. O quinto da lista é Helena, mais um nome que também pode aparecer sem H, mas no Brasil é muito mais comum Helena com H. Então, muitas bebezinhas chamadas Helena. Número 6, Heitor, também com H, olha que interessante, 2 nomes com H, deve ser moda. 7 é Alice, interessante, né? Porque o terceiro é Maria Alice e o 7º é só Alice. 8º é Theo, um nome que, sinceramente, eu não acho muito comum no Brasil, pode ser alguma coisa da moda, tendência. Também já vi Theo com acento no E. No registro que a gente tem aqui é sem o acento e com H. 9 é Laura e 10 é Davi. Essa lista segue e eu percebo que tem muitos nomes bíblicos também na lista. Acho que natural, né? O Brasil é um país muito cristão, então tem muitos nomes bíblicos aqui. E também é muito da moda, né? Eu dei uma pesquisada e eu sei que alguns desses nomes são nomes de bebês de influencers, artistas no geral. Então eu acho que sempre tem o nome da moda. Por muito tempo, o nome da moda no Brasil foi Enzo e Valentina. Então, aparentemente agora, esses 2 nomes já não estão tão na moda. Os Enzos e as Valentinas já estão grandes agora. E temos bebezinhos chamados Miguel, Gael, Maria Alice, Arthur, Helena e etc. Adorei fazer esse vídeo sobre nomes. Acho que é um tema relevante, um tema interessante. É algo que também é de muito, muito interesse de estudantes asiáticos. A minha experiência principal é com chineses e coreanos que muitas vezes querem escolher um nome mais brasileiro quando eles vêm morar no Brasil. Então, eu já tive essa experiência com alguns estudantes que passaram por uma sessão de batizado. E eu sei que é muito comum essas nacionalidades terem uma listinha de nomes mais comuns no Brasil. Então, eu espero que essa lista ajude de alguma forma. E não esqueça de responder as minhas perguntas. Eu quero saber seu nome, os nomes mais comuns do seu país. Se aí no seu país também segue essa regra de primeiro o nome, depois o sobrenome da mãe, o sobrenome do pai, etc. Compartilha um pouco comigo a sua experiência. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, a gente se vê num próximo vídeo. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, não se esqueça que estão os links dos meus materiais de português como língua estrangeira, e-books, jogos, cursos e etc. A gente se vê aqui pelo YouTube e também lá no Instagram do canal Brasileirices, @canal Brasileirices. Brigadinha, tchau, tchau!